pessoa tá com medo de operar, ela não consegue acessar a mente dela, aquelas coisas que ela aprendeu, né? Tem alguns fatores aí que a gente já falou sobre estresse, que faz com que limite a capacidade dela de percepção, de conseguir enxergar o que tá acontecendo. E daí, muitas vezes, acontece o seguinte, a pessoa entra com pouco contrato, faz poucos pontos, aí bate aquele, puxa, eu poderia ter ido melhor, olha só pra onde foi parar, olha o que aconteceu. E aí, qual que é a besteira? A pessoa entra com uma sensação enganosa. Por quê? Por que sensação enganosa? Porque ela está sob efeito emocional. Aí ela toma uma decisão equivocada novamente, daí ela entra com vários contratos e daí ela perde. Então, aí vira aquela história. Quando eu ganho pouco, quando eu perco muito. O excesso de autoconfiança, ele nos leva à perda. E quando a gente perde, a gente fica com medo. É uma história fictícia, ela como um todo é fictícia, mas eu tirei partes de alguns depoimentos que eu ouço constantemente das pessoas, de algumas vivências, né, de algumas percepções, tá? Mas a história como um todo é fictícia. Mas vamos ver se a gente se identifica com ela, vamos ver? Cheguei para operar hoje, como de costume. Sentei e estava tranquilo, ansioso para a abertura do mercado, mas nada fora do normal. Na abertura, analisei os parâmetros como de costume e resolvi entrar. Primeiro stop do dia. Tudo bem, já que venho de uma sequência de ganhos, ainda estou no meu gerenciamento. Nova tentativa. Dessa vez está a meu favor, a tendência do mercado. Ótimo, estou quase na minha meta de ganho. Afinal, hoje o mercado não está tão fácil. Saí da operação. Puxa, falta pouco para minha meta de ganho. Mesmo eu já tendo alcançado e passado relativamente, porque se eu perdi, eu consegui alcançar e falta pouco, então eu já passei da minha meta de ganho, né? Mas agora no positivo. Acho que vou tentar buscar. Entrei na operação. Mercado indeciso. Não vai. Stop. Negativo de novo. Vou recuperar. Stop. 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 Meu limite de loss já foi ultrapassado. Está 3 vezes acima. Vou aumentar a mão para limpar esse loss. Eu quero sair no 0 a 0. Se eu conseguir sair no 0 a 0, tá bom já. Eu consigo. Stop. Gain. Só esse gain já seria minha meta do dia. No entanto, agora só cobre 20% de minha perda. Vou aumentar a mão novamente. Stop. Stop. Gain. Puxa, vou aumentar mais uma vez a mão. Se eu tivesse com a mão lotada, esse gain já me tirava dessa condição. Mas vamos lá. Agora vai. Stop, stop. Minha garantia me fez reduzir a mão. Tive que diminuir a mão porque a garantia reduziu. Se não fosse isso, eu teria conseguido. Stop novamente, bloqueio da corretora. Quantas decisões erradas que vocês perceberam aí? Eu vejo que, a partir do momento que ele bateu a meta dele, que faltava pouquinho, e ele entrou de novo, pra mim, na minha concepção, tá? Não tô falando que é certo ou errado. Eu tô falando que na minha concepção já começou aí o erro, né? A pessoa chega naquela situação de aumentar a mão constantemente, a pessoa já não tá pensando mais. As mudanças, elas acontecem aos poucos. Então, quanto mais a gente perceber algumas situações e tentar mudar essas situações, a gente vai aprendendo. Nossa consciência situacional, ela tem que estar sempre em alerta, né? Como foi o exemplo que eu dei. É como você está numa estrada a 200 por hora, eu vejo um acidente de carro. O que é que eu vou fazer? Eu vou reduzir a velocidade. E a mesma coisa é o trabalho do psicólogo nesse mercado, né? O meu trabalho, eu tenho que fazer com que a gente vá cortando os riscos. É uma situação que leva a gente ao medo de operar, né? Então, logo, a gente vivencia alguns sentimentos com relação a essa situação, né? Existem profissões que a pessoa tem que trabalhar sob forte estresse, né? E ela tem que tomar decisões, né? Eu acho que é o caso, por exemplo, do corpo de bombeiros, né? A profissão dele é extremamente estressante, mas ele tem que pensar e tomar decisões acertadas naquele momento de estresse. Mas como é que é feito isso? Ele treina para isso, ele tem uma capacitação para isso. A mesma coisa a gente, quando consegue perceber esses momentos de estresse, a gente tem como sair da frente do computador e não tentar fazer nada que a gente venha se arrepender depois. Todas essas situações, elas levam a diversos sentimentos. A raiva, a gente se sente culpado. A culpa, ela te paralisa. A outra situação é a angústia, aquela sensação de menos-valia, né? A gente se sente o pior dos piores. Tudo isso é conhecido como dor da perda. A primeira reação da pessoa, ela fica em choque. Depois, ela vai ter uma atitude totalmente sugestionável. O que é isso? Tudo que qualquer pessoa vier me falar, pode ser uma pessoa que nunca olhou um gráfico na vida. Se essa pessoa vier me falar uma coisa, eu vou acreditar. Eu vou aceitar a sugestão dela e vou pegar aquela sugestão como uma boia, como se eu estivesse me afogando, né? Espera-se, conforme estudos, que a gente venha para a parte da recuperação, que é a parte que a gente vai tentar se recompor. E a parte da recuperação, ela segue da seguinte forma. Ela faz parte de uma das etapas da perda. O Einstein fala pra gente: nenhum problema pode ser resolvido pelo mesmo estado de consciência que o criou. Focar no problema, partindo desse pressuposto. Então, primeiramente, pra gente focar no problema, a gente tem que minimizar as emoções. Tem que mudar o nosso estado de consciência primário. Isso tudo, gente, eu chamo de atendimento comportamental com foco no resultado. Então, eu tenho usado essa estratégia com algumas pessoas que têm me procurado. A gente conseguir perceber a origem do problema, tá? Onde foi que ele surgiu? O problema não surgiu ali, naquele momento que ela teve a grande perda. O problema já surgiu ali atrás, há 1 ano, quem sabe, 2 meses, 6 meses, onde ela foi aumentando a autoconfiança, né? Segundo, foco nas emoções. E perceber essa situação de uma maneira diferente. O terceiro passo é a gente buscar informações e rever as estratégias que foram tomadas naquele dia, mas sempre
com foco no comportamento, que a última etapa é a da solução do problema. A gente já tem bastante informação, a gente já curou a ferida, já conseguimos analisar a situação de uma forma diferente, então a gente vai fazer o quê? A gente vai praticar, treinar, né, alguns tipos de personalidades que são mais propensos a se recuperar com facilidade das perdas, e tem outras que têm um pouco mais de dificuldade, né? Apoio social ajuda muito, família, amigos.